Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel e vamos estudar concordância. Concordância é assunto grande também, a gente tem concordância verbal, concordância nominal, então na aula de hoje a gente vai trabalhar com concordância nominal. Selecionei os casos para vocês que são os casos mais comuns, né? Eu acho que com a aula de hoje dá para vocês darem assim, um pontapé grande no estudo de concordância, mas não é que esgote aqui não, mas eu acho que aqui vocês já dão assim, né, tem bastante base para fazer as questões. De qualquer maneira, vão fazendo questões. Nada, Isabel não falou sobre isso. Vai pesquisar sobre o que ficou faltando, tá? Porque realmente é bastante coisa, mas acho que a gente consegue chegar longe. Vamos ver aí então concordância nominal, a regra geral. Ora, regra geral de concordância é aquilo que a gente aprende quando é pequenininho e começa a escrever na escola, né? O adjetivo, o numeral, o pronome concordam com o substantivo a que eles se referem. Então, se o substantivo é menina, então, feminino singular, tudo que se relacionar a esse substantivo vai ser também feminino singular. Então, aquela menina, menina, bonita, duas meninas. Então, essa é a regra básica. O adjetivo concorda com o núcleo a que se refere. Vocês vão ver isso em vários momentos aqui desses casos especiais. A gente vai retomar essa regra geral, né? A dificuldade maior é perceber que aquele termo é um adjetivo e, portanto, precisa concordar, ou então que aquele termo não é um adjetivo e, portanto, não tem que concordar, tá? Mas vocês vão ver que a regra geral vai ser citada várias vezes. Bom, qual é então o desdobramento dessa regra geral? Eu sei que o adjetivo, o artigo, o pronome, o numeral vão concordar com o substantivo em gênero e número. Mas se esse adjetivo estiver posposto, o que é posposto? Ó, lembra, posto é do verbo pôr. Pós-posto é colocado após, colocado depois. Então eu tenho dois substantivos e um adjetivo depois, tá? Então é isso daqui, com adjetivo posposto. Então, se eu tiver um substantivo e um adjetivo posposto, eu não tenho dúvida alguma, né? Sapato furado. Pronto, acabou. Agora, e se eu tiver dois substantivos, saia furada, sapato furado, eu quiser juntar os dois, posso? Posso. Qual é a regra, então? Se os substantivos forem do mesmo gênero, ou seja, masculino com masculino, então a calça furada e a camisa furada, o adjetivo ficará neste gênero, né, no que está repetido, e no plural, já que você soma dois, faz o plural. Isso a gente vai chamar de concordância rígida. Então, a concordância rígida é a concordância sempre mais abrangente. E aí, se a gente tem dois núcleos, a concordância rígida vai abranger os dois núcleos e, portanto, vai levar o adjetivo para o plural. Então, concordância rígida, adjetivo no plural, tá? Agora, poderá ainda concordar com o núcleo mais próximo. Isso de concordar com o núcleo mais próximo é uma regra que também é norma culta. Às vezes a pessoa pensa assim, mas a concordância rígida olha, é rígida, essa deve ser a norma, né? Não, na língua existe a concordância rígida e existe a concordância atrativa. As duas formas estão corretas. Se você estiver escrevendo uma redação numa segunda fase, ficou na dúvida, usa a rígida, tudo bem, né? A rígida não tem erro, porque como ela é mais abrangente, então ela dificulta bastante, quer dizer, ela previne, né, o erro. Mas a gente pode concordar com o substantivo, com o núcleo mais próximo, tá legal? Se forem de gêneros diferentes, o adjetivo ficará no masculino plural, porque aí não tem jeito. Mas isso é uma regra machista. É claro que é. Quem escreveu a gramática foram os homens, né? Os homens é que eram intelectualizados. As mulheres aprenderam a ler e escrever recentemente, né? Então é isso mesmo. O uso é masculino. Você tem dois gêneros, são diferentes, um masculino e um feminino, o adjetivo vai para o masculino plural, não tem jeito,
tá? Então você tem uma calça furada, um sapato furado, a concordância rígida vai ser calça e sapato furados, tá? O masculino é o mais abrangente, o masculino plural envolve feminino e masculino, tá? Com as novas discussões de gênero na sociedade, as pessoas acabam fazendo uma dissociação. Então você não pode mais dizer assim, brasileiros, né, escutem tal coisa, porque parece que brasileiras são só os homens, então você tem que fazer brasileiros e brasileiras, cidadãos, né, parece que envolve todo mundo, então é melhor você dizer homens e mulheres, para poder resgatar o feminino na sociedade. Ora, a gramática sabe que isso tudo é ideológico, então para a gramática, o masculino plural envolve o feminino e o masculino, apesar de todas as discussões de gênero que existem na sociedade hoje. Tá legal? Ou ainda concordará com o núcleo mais próximo. Então, a concordância rígida leva para o masculino plural se os gêneros forem diferentes, e a concordância atrativa com o núcleo mais próximo não vai mudar nada, tá? Então, reparem só. Se eu tenho uma frase assim, comprei uma agenda e uma pasta. Ora, e o adjetivo é branco. Branco pode se referir à pasta? É uma qualificação que cabe semanticamente em relação à pasta? Cabe. Cabe em relação à agenda? Cabe. Uma agenda de pasta de capa branca? Cabe. Então, se o branco cabe em relação à agenda, cabe em relação à pasta, basta eu fazer a concordância. A concordância rígida vai ter que abranger os dois, então vai ter que ser plural. Como os gêneros são iguais, agenda e pasta são femininos, são do gênero feminino, então o adjetivo fica obrigatoriamente no feminino plural. Então, se refere à pasta, se refere à agenda e concorda com pasta, concorda com agenda. Uma coisa que a gente precisa ter na cabeça para estudar concordância nominal é que uma coisa é concordar, outra coisa é referir-se. Referir é semântico, tem a ver com sentido, com significado. Concordar tem a ver com a sintaxe. São duas coisas, dois níveis da língua. Existe o nível sintático, que é o nível da organização das palavras dentro da frase. E existe o nível semântico, que é aquilo que a gente quer significar, tá? Então, quando eu digo que a palavra brancas concorda com pasta, concorda com agenda, e se refere à pasta, se refere à agenda, não é a mesma coisa. Eu estou dizendo que concorda, ponto de vista sintático. Estou dizendo que se refere, ponto de vista semântico. Vocês vão entender melhor na segunda frase. Olha só. Comprei uma agenda e uma pasta branca. É a mesma coisa, é a mesma situação. Branco é um adjetivo que pode se referir à pasta, pode se referir à agenda. Então, ela vai se referir à pasta e vai se referir à agenda. Mas ela vai concordar com os dois termos? Não. Ela só vai concordar com o termo mais próximo, que é branca, que é pasta, aliás, né? E aí vai ficar na forma de feminino singular. Então, ela se refere, o adjetivo branca, se refere à pasta, se refere à agenda, mas concorda com o mais próximo, tá? E aí a gente tem a concordância atrativa. Nesse outro aqui de cima, ele se refere à pasta e à agenda, mas ele concorda com pasta e concorda com agenda. É a concordância rígida. Ficou claro? Aí vocês vão dizer assim para mim, ué, mas como é que eu vou saber que não é só a pasta que é branca? Eu não posso querer dizer que é só a pasta que é branca? Pode. Mas aí, se você quiser me dizer que só a pasta que é branca, você tem que escrever direito, né? Sempre que a gente tiver dois termos coordenados e só um deles receber o adjetivo, aí ele tem que vir primeiro.
Então, vamos escrever correto, né? Vamos escrever assim: comprei uma pasta branca e uma agenda. Comprei uma pasta branca e um caderno, tá? Então, se a gente tem 2 substantivos e um adjetivo colocado no final, eu vou ter que entender que aquele adjetivo se refere aos 2 da frente, tá? Se for semanticamente possível, como é o caso do branco ligado à agenda, ligado à pasta. A mesma coisa aqui, ó. Comprei um caderno e uma pasta brancos. Branco não pode se referir a pasta, não pode se referir a caderno? Pode. Agora, o fato de ele estar no masculino plural significa que ele está concordando com pasta e que ele está concordando com caderno. Ora, se ele concorda com os 2, é porque eu estou usando a concordância rígida. Tá lá, concordância rígida. Se eu estou me referindo aos 2, como a gente acabou de falar, branco se refere à pasta, branco se refere a caderno, mas eu estou concordando apenas com o último, a concordância é atrativa, tá? Ah, mas então não é só a pasta que é branca? Não, senhor, não, senhora. Tá? Se só a pasta fosse branca, eu teria a obrigação de colocar como primeiro elemento. Senão tá errado. Comprei o quê? Uma pasta branca. E que mais? E uma agenda e um caderno, tá? Então, se dos 2 elementos apenas o último é adjetivado, tá errado. Eu tenho que pegar o termo adjetivado e colocar como primeiro elemento da enumeração. Tá bom? Se eu colocar o segundo elemento adjetivado como segundo elemento, a banca vai entender, ou as pessoas vão entender, que aquele adjetivo se refere aos 2. Porque essa é a regra. A concordância pode ser atrativa ou rígida, mas a referência tem que ser para os 2 elementos. Tá? Então pensem nisso. Se apenas o último vier com adjetivo, você não pode botá-lo como último na norma culta, não. Você tem que trazer para frente. Agora, é claro que se houver um impedimento semântico, você não precisa trazer para frente. Então, que é esse caso aqui. Quando a gente diz, comprei um chiclete e um pão fresquinho. Ora, eu posso imaginar que esse fresquinho vai se referir a chiclete? Fui na padaria e perguntei lá para o rapaz, tem um chiclete fresquinho? Moça, esse chiclete é de hoje? Esse chiclete saiu em que fornada? Ora, fresquinho não cabe com a palavra chiclete. Então é claro que eu posso deixar assim. Eu não preciso fazer, comprei um pão fresquinho e um chiclete, né? Embora fosse o melhor, para não gerar nenhuma possibilidade de maluquice, né? Então, comprei um pão fresquinho e um chiclete. Mas mesmo que eu escrevesse, comprei um chiclete e um pão fresquinho, não estaria errado, porque o fresquinho, por uma questão de lógica, não poderia se referir a chiclete, tá? Ele teria que se referir apenas a pão. E por isso a gente tem aqui uma situação em que eu tenho um adjetivo ligado a apenas um substantivo e concordando com ele. É um caso de concordância simples. Um adjetivo para um substantivo, é um por um. Aqui nos outros, não. Aqui nesses outros eu tenho um para 2. Tá? Aqui eu tenho um para 1. Aqui eu também, ó, tenho um para 1. Pasta branca, um para 1. Tá legal? Ficou claro agora? Bom, quando o adjetivo estiver... Isso quando o adjetivo estiver lá no final, tá? Que aí serve para os 2. Embora possa concordar apenas com o mais próximo. Quando o adjetivo está anteposto, ora, se pós-posto é depois do núcleo, anteposto é posto antes do núcleo. Então, se o adjetivo, eu coloquei aqui entre aspas, porque esse exemplo e essa fala são do professor Evanildo Bechara, na moderna gramática dele, tá? Moderna gramática brasileira. Então, se o adjetivo estiver anteposto, a concordância mais notável, segundo ele, será a atrativa. Por que eu fiz questão de colocar isso aqui entre aspas? Para vocês perceberem que a concordância atrativa não é errada.
Muitas vezes a gente acha que só a concordância rígida é que é a correta, que a concordância com o termo mais próximo está errada. Não está, tá? O que está errado é você criar uma ambiguidade quando, por exemplo, só o último termo se refere, o adjetivo se refere só ao último termo e está lá no final. Isso é que está errado, né? Fora isso, não tem ambiguidade nenhuma, está tudo claro. Então, se o adjetivo estiver anteposto, a concordância mais notável será atrativa. Então, calada a natureza, tá? Calada a natureza, a terra e os homens. Reparem, a concordância se dá com o termo mais próximo, mas a referência é só com o termo mais próximo? Não. Calada se refere à natureza, calada se refere à terra, calada se refere aos homens. Mas ela concorda com a natureza, que é o termo mais próximo. Ou seja, concordância atrativa. O adjetivo vem antes, naturalmente ele vai concordar com o termo mais próximo. Agora, é erro fazer a concordância rígida? Calados a natureza, a terra e os homens? Não, tá? O fato de dizer que é a mais notável significa que é a mais corrente, não significa que é a certa, tá? Ela é mais usual, mas a concordância rígida é tão certa quanto a atrativa, tá bom? Outra coisa, observação aqui. Quando um substantivo, singular ou plural, determinado pelo artigo vier seguido por mais de um adjetivo, os adjetivos admitem duas concordâncias. E aí, uma coisa que vai aparecer bastante quando a gente falar de concordância, prestar atenção no artigo. Artigo puxa concordância, tá? Então, olha só. Eu tenho um substantivo só, língua, mas eu tenho dois adjetivos, portuguesa e inglesa. Língua se refere à portuguesa, língua se refere à inglesa. Então, até agora a gente viu dois substantivos e um adjetivo só. Aqui eu tenho um substantivo e dois adjetivos, tá? Então, ou eu vou repetir o artigo, a língua portuguesa e a inglesa. Quer dizer, eu não preciso repetir o substantivo, mas o artigo tem que estar lá marcando posição, tá? Então, ou eu coloco um artigo para cada, a portuguesa e a inglesa são bonitas, ou eu junto os dois artigos e levo para o plural. Então, as línguas, aí vai, portuguesa e inglesa. Então, esse plural aqui junta os dois adjetivos. Então, ou eu separo para cada adjetivo um artigo, né? Porque aí o substantivo vai ficar em elipse, ou eu coloco junto os dois e aí coloco assim. Em alguns ônibus ou em metrô, enfim, quando tem acesso para cadeirantes, né? Então tem assim uns sinais luminosos, sonoros, que mostram que a cadeira, que a escada, enfim, está sendo usada. Então muitas vezes vem assim, os sinais sonoro e luminoso devem ser acionados. Parece feio, né? Os sinais sonoro, parece que está errado. Mas ele poderia escrever o sinal sonoro e o luminoso, ficaria melhor. Agora, está errado os sinais sonoro e luminoso? Não, porque é sinal sonoro, sinal luminoso, como a gente viu aqui, tá? Então, pode a primeira forma com os dois artigos e pode a segunda forma com o plural, com o artigo no plural. E aí, claro, o substantivo no plural. Tá? As duas formas estão corretíssimas. Regras especiais agora. Então, o mesmo e o próprio, a gente já conhece, né? Isso aqui não tem, assim, muita dificuldade. O mesmo e o próprio são pronomes demonstrativos, né? E são pronomes demonstrativos usados para reforço de substantivos, mas, sobretudo, de pronomes retos. Então, a gente vai dizer, as portas se fecham por si mesmas. Se é um pronome, qual é a regra básica do pronome? O pronome concorda com o núcleo a que se refere, né? Então, se eu tenho o pronome aqui, que é mesmas, o núcleo do mesmas é portas, ora, tem que concordar
Então, feminino plural, né? É aquela regra geral que eu falei para vocês, que a gente vai voltar o tempo inteiro, né? Mesma coisa, ó, próprios. Por que próprio está variando no masculino plural? Porque é pronome, o pronome concorda com o termo a que ele se refere. Como o pronome demonstrativo, mesmo e próprio, são pronomes de reforço, então eles têm que concordar com o pronome que eles estão reforçando. Então eles estão reforçando o próprios aqui, reforço eles é masculino plural, próprios, masculino plural também. Então, elas mesmas, ela mesma, ele próprio, elas próprias e assim por diante, tá? Então, regra fácil essa. Outra regra fácil também é a do leso e do quite. Leso e quite são adjetivos. Ora, se são adjetivos, vamos de novo para a regra geral. Os adjetivos concordam com os substantivos, com o substantivo a que se referem em gênero e em número, né? Então, foi uma atitude de lesa pátria, o lesa concordando com pátria, então feminino singular, um ato de leso patriotismo, então masculino singular. Depois do acordo, os dois ficaram quites, ó. Tá vendo? Masculino plural, quites. Quite não tem masculino nem feminino, ele é invariável, né? Mas vai para o plural. Agora, se Maria está quite, tem que vir no singular, né? Às vezes o povo fala, Maria está quites. Ela não está quites, ela está quite, porque é um adjetivo, tá? Então, às vezes a concordância fica errada pelo desconhecimento que a pessoa... o desconhecimento da pessoa em relação à natureza da palavra. Porque se ela souber que é um adjetivo, ora, ela vai concordar, é claro, né? Regra fácil. Ó, um outro aqui também. Menos. Todo mundo sabe que menos é sempre masculino, não existe menos, tá? Mas o povo acha que menos é adjetivo. E aí o povo acha que é adjetivo e faz o quê? Concorda. Ou melhor, menos é muito usado como pronome, né? Ele é um pronome indefinido. E aí, se os pronomes concordam, por que menos não vai concordar? Aí a pessoa vai lá e concorda, menos, claro. Mas é um caso especial. Menos vai ficar sempre no masculino, sempre. Ele pode ser advérbio, ele pode ser empregado como advérbio, ele pode ser empregado como pronome, mas ele fica sempre no masculino. E nessa forma com S, terminando em S, né? Então, ela era menos bonita, ó, menos relacionada. Bonita, relacionada com adjetivo, é um advérbio. Tá lá, advérbio. Menos pessoas, relacionada a substantivo, é um pronome, mas é um pronome invariável, tá? Então, não existe menos, embora muita gente boa fale menos coisas, menos pessoas, menos discussões, isso está errado, tá? É menos sempre, não tem variação. Mesmo que seja pronome, é um pronome invariável. Ele não varia para o feminino. A gente também tem um alerta. Alerta não é adjetivo. Alerta é advérbio. E como todo advérbio, o advérbio não varia. Advérbio não tem masculino nem feminino, nem tem singular, nem tem plural. Por quê? Porque o advérbio se relaciona ao verbo. E aí verbo não tem masculino nem feminino, e não faz plural e singular, não faz plural com S, né? Então, se ele é advérbio, ele é invariável. Ele é um advérbio de modo, tá? Advérbio de modo. Agora, nós já falamos em várias aulas sobre uma tendência da língua que é a economia, né? A economia linguística. Alerta é a prova dessa economia. A locução inteira do advérbio de modo do alerta é em estado de alerta. Então, os bombeiros estão em estado de alerta. E aí, o em estado de alerta virou em alerta, reduziu, repararam? Em estado de alerta virou em alerta. E o em alerta virou alerta, reduziu mais ainda. Só que no que reduziu, ó como ele ficou com cara de adjetivo. Ficou, né? Nosso soldado está tão alerta hoje. Não parece que é um adjetivo? Parece que é um adjetivo. E aí a pessoa
faz o quê? Os soldados estão alertas. Claro, achando que é adjetivo, mas não é adjetivo, é advérbio. Alerta significa em estado de alerta. Eles devem estar em estado de alerta. É advérbio, fica no masculino, quer dizer, na verdade, no masculino e feminino, né? Fica nessa forma invariável, então, sempre no singular e sempre terminado em A. Os soldados devem estar sempre alerta, tá? Para efeito de raciocínio, usem o em alerta, pronto. E aí, se o em não tiver, vocês já sabem que é adverbial. Anexo é outro que o povo também inventa, né? Anexo é adjetivo. Se ele é adjetivo, ele tem que variar. Ou seja, ele concorda com o núcleo a que ele se refere. Se ele se refere a um núcleo que é substantivo masculino singular, vai ficar masculino singular. Se é feminino plural, ele vai para o feminino plural. Então, a gente tem anexos. Ora, anexos o quê? O recibo e a certidão. Poderia também, essa é a concordância rígida, estão lembrados? Plural, eu tenho dois termos, né? Vai para o masculino plural. É a concordância rígida. Também eu podia fazer a concordância atrativa. Anexo um recibo e uma certidão. Os dois vão estar anexos, mas a concordância vai se dar com o mais próximo. As duas formas estão corretas. Agora, reparem que eu não coloquei aqui o em anexo. Por quê? Porque em anexo é o contrário do alerta, né? Eu costumo dizer que na língua a gente está como o Einstein, tudo se transforma, a energia ela não se perde, ela se transforma, né? Então reparem, a gente tem um advérbio de modo que o povo acha que é adjetivo. E a gente tem um adjetivo que o povo acha que é advérbio. Claro, faz assim a troca, o equilíbrio linguístico, né? Então, anexo é um adjetivo. Aí o povo inventou o quê? O em anexo. Segue, ao invés de dizer segue, anexo, o arquivo, segue, anexa, a proposta, a pessoa coloca como? Segue em anexo. É norma culta? Não é. Em anexo não é norma culta. Todo mundo faz, todo mundo escreve em anexo, mas não é norma culta. Então, fiquem atentos em concurso por causa disso. Porque é aquela história, marque a alternativa que não contém desvio. Aí aparece lá um alertas, ou aparece lá um em anexo, pronto, já é o suficiente para marcar errado, tá? Então, anexo é adjetivo, não tem forma adverbial na norma culta, por enquanto. Pode, claro que daqui a algum tempo, em anexo vai virar advérbio e o alerta vai virar adjetivo, mas por enquanto ainda não. Alerta é advérbio e anexo é adjetivo, tá legal? O que mais eu trouxe aqui para vocês? O todo. O todo é um pronome, mas é um pronome que, por causa da derivação imprópria, ele pode ser usado como advérbio. Aí, quando ele é usado como advérbio, ele vai variar. Mas ele vai variar não é porque ele é advérbio, ele vai variar porque ele é o pronome. Mas ele está cumprindo uma função adverbial, tá? E aí é o problema da derivação imprópria, que é usar uma classe gramatical no lugar de outra. Numa redação de segunda fase, numa prova dissertativa, numa fase dissertativa, você vai usar termos em derivação imprópria? Não, né? Pois é, para não criar problemas. Mas vocês podem encontrar esse todo numa questão de interpretação sendo colocado, ou numa questão de concordância. E vai estar certo. Então, vai estar certo porque todo é um pronome. E pronome varia. Todo, toda, todos, todas. Mas reparem, nessa frase aqui, a equipe jogava toda de branco. Ora, a equipe jogava totalmente de branco. Aí reparem que esse toda está concordando com a palavra equipe, mas está se referindo ao verbo. Ela jogava inteiramente de branco. Então, ela concorda
com o núcleo, mas ela se refere ao verbo. Então, ele é um advérbio. Quer dizer, ele é um pronome que está equivalendo a um advérbio. Tá? Então, ele tem força adverbial, sim. Ele é advérbio de intensidade ou advérbio de modo. Mas ele varia. Tá bom? Ele varia porque nasceu o pronome. Então, a equipe jogava toda, os meninos jogavam todos de branco, as meninas jogavam todas de branco, tá? Esse todo, embora tenha sentido adverbial, varia porque é pronome. O só, também a gente tem o só, que pode ser somente e pode ser sozinho. Também é fato conhecido já de vocês, né? Se ele é somente apenas, ele é advérbio. E aí ele não varia. Então, eles só compraram o necessário. Se refere ao verbo, né? Se refere ao verbo, fica invariável. Acabou. E o só, aqui é adjetivo, significa sozinhos, sozinho, e aí varia. Ele ficou só, eles jamais ficarão sós. E outra coisa, o advérbio a sós pertence à norma culta, tá? Então, eles ficaram a sós. Mas aí, a sós não tem nada a ver com esse só de sozinho, não. Ele não estava se sentindo sozinho. Ele ficou no momento afastado dos outros. A sós é diferente, tá? O obrigado também é velho conhecido de vocês. Então, obrigado é um termo adjetivo, tá? Concorda com o substantivo a que se refere e equivale ao adjetivo grato. Por que eu coloquei aqui equivale ao adjetivo grato? Porque a gente só acha que obrigado tem feminino e masculino singular. Então, muito obrigado, falou José, muito obrigada, disse Maria. Pronto. Mas e se o sujeito for um sujeito plural? Se quem disse obrigado foi João e Maria, João e Maria vão dizer obrigado? Não, é plural. Se a gente tivesse assim, João disse que estava grato, Maria disse que estava grata, João e Maria disseram que estavam gratos. Da mesma maneira que a gente pensa o grato, a gente pensa o obrigado. Então, existe plural no obrigado, tá? Então, nós ficamos-lhe obrigados, tá? Muito obrigados, tá certo, muito obrigadas. Tá certo também. Então, não pensem que é pegadinha de concurso, não, tá? Obrigado é igual a grato. Se caberia muito gratas, muito agradecidas, cabe muito obrigadas. Tá legal? E, finalmente... E não, ainda não é o finalmente, ainda tem mais um aqui. Isso é grande mesmo, né? É bom, é necessário, é preciso, é permitido, é proibido. Então, a gente tem verbo de ligação e predicativo. A concordância vai se dar com o quê? Com o artigo, tá? A concordância se faz com o artigo quando a gente tem verbo de ligação mais predicativo. Então, se o sujeito vier acompanhado de artigo, concorda. Se o sujeito não vier acompanhado de artigo, a gente não faz a concordância. Olha só, masculino singular. Então, é proibido entrada. É proibida a entrada, tá? Então, a concordância vai se fazer não com o gênero do substantivo do sujeito, vai se fazer com o determinante, com o artigo ou com o pronome. Então, se eu digo assim, rapidez, né? Rapidez é necessário ou rapidez é necessária? Ó, rapidez tem artigo? Não. Então vai para o masculino singular. Rapidez é necessário. Atenção é necessário. Agora, a atenção, muita atenção é necessária. Tá? Muita rapidez é necessária. Se a gente fizer água, água é bom para a saúde. Água é má para a saúde. Tá certo isso? Não. Água é bom, água é mal. Pois é. Ah, mas fica horroroso, mas é o certo. O mal e bom não são antônimos?
Então, água é bom, água é mal. Se eu colocar artigo, aí eu posso concordar. A água é boa e a água é má. Então, mesmo que pareça errado, pensa na regra, tá? Se o sujeito não vier com artigo, vier só com substantivo, verbo de ligação mais predicativo no singular masculino, tá legal? Se vier com artigo, concorda com o artigo, tudo bem. Possível agora. Possível faz compõe, né? uma expressão com o mais, o menos, o maior, o menor, a melhor, a pior. Então o mais possível, o menos possível, o melhor possível, a pior possível, tá? Como é que se dá concordância com possível? Com o artigo também. Olha quanta coisa com artigo. Com o artigo também. Então, se a gente tem aqui cadernos o mais limpos possível, cadernos limpos vai concordar com cadernos limpos. A expressão aqui, é o mais possível. Essa expressão é que a gente encaixa para enfatizar, tá? Então, o caderno está limpo, tudo bem. Agora, se eu estou dizendo o caderno com mais ênfase, eu vou dizer cadernos o mais limpos possível. Quer dizer, o mais limpos possível. O e o possível tem que estar concordando. Esse adjetivo do meio vai concordar com o substantivo, mas a expressão tem que concordar dentro dela. Então, possível fica no singular com o ou o a. Se for os e as, aí é que ele vai para o plural. Então, cadernos os mais possíveis. Tá? Então, a concordância se dá com o artigo, repararam? O mais possível, os mais possíveis. Então, não pode ser cadernos o mais limpos possíveis. Não pode. Porque o possível vai concordar com o o. Então, o possível, a possível, os possíveis, as possíveis. Tá legal? Possível concorda com o artigo. E agora, finalmente, o bastante. Então, bastante, ele é pronome indefinido, mas ele também pode ser advérbio, tá? Ele tem essas duas formulações, como pronome e como advérbio. Se ele é pronome, ele vai concordar, ele vai variar dependendo do núcleo. Se ele é advérbio, ele não vai variar. Ele concorda com o verbo, e o verbo não varia, ele também não varia. Então, bastante, se eu digo, se é um pronome, é porque ele está ligado a substantivo. Então, olha, ele falava bastantes besteiras. Aí a gente diz assim, bastantes besteiras? Mas isso está errado, não está não. Bastante é pronome. Então, se ele está se relacionando a um substantivo que está no plural, ele vai ficar no plural também. Se ele estivesse referindo a um substantivo no singular, né? Eu comi bastante biscoito. Então, eu comi muito biscoito, bastante biscoito, singular. Agora, eu comi muitos biscoitos, eu comi bastantes biscoitos. Uma maneira fácil da gente pensar no bastante é pensar no muito. Se a gente pode substituir o bastante pelo muito, você já sabe que eles são idênticos, o uso é idêntico, né? A diferença só é que o bastante não tem feminino, mas o uso é idêntico. Se você pode variar no muito, você vai variar no bastante também. Então, olha só, ele falava bastantes besteiras. Eu não posso pensar muitas besteiras? Posso. Então, se eu posso usar muitas que está no plural, eu posso usar bastantes que está no plural também. A mesma coisa aqui, bastantes livros. Não posso usar muitos livros? Posso. Então, se eu posso variar no plural com muito, posso variar no plural com bastante, tá? E para a gente terminar aqui o bastante, advérbio. Mesma coisa, muito, muito também, além de pronome, pode ser advérbio. Então, olha, ele falava bastante, ele falava muito. Agora, o bastante está se relacionando ao falava, que é verbo. Então, ele é um advérbio de intensidade. E aí, ele não tem plural.
Ele falava bastantes? Não. A menina estava bastantes satisfeita? As meninas estavam bastantes satisfeitas? Não pode. Elas estavam muito satisfeitas. Elas estavam bastante satisfeitas, tá? Pensem no bastante como muito. O muito varia, o bastante varia. O muito não varia, o bastante não varia, tá? Pensa assim. E para terminar, essa expressão a olhos vistos. A olhos vistos é uma locução adverbial de modo e ela é invariável. Então, a olhos vistos pode ser relacionado à palavra feminina, não tem problema. As crianças crescem a olhos vistos, que a olhos vistos significa as crianças crescem de forma clara, de forma evidente. Esse vistos aí não está concordando com o núcleo a que se refere. Tá? É uma locução fechada. Os olhos é que veem. Então, olho é masculino, visto fica no masculino plural também, né? Então, elas crescem a olhos vistos, quer dizer, os olhos veem, tá? Por conta disso, então, não interessa a palavra a que se refere esses olhos. Esses olhos estão vendo quem? Não importa. A criança cresce a olhos vistos. As crianças crescem a olhos vistos, os meninos crescem a olhos vistos, tanto faz. A locução é fechada. Vocês até podem encontrar numa fórmula mais antiga o a olhos vistais concordando, mas isso está muito ultrapassado, isso é bastante arcaico. Hoje em dia, essa locução adverbial é uma locução de modo e é fechada. Ela fica no masculino plural para qualquer coisa, porque são os olhos é que veem, tá? Então a expressão quer dizer isso. Os olhos veem de forma clara, de forma evidente, tá bom? Sei que a aula hoje foi pauleira. Então agora descansa um bocadinho e depois volta para ver tudo isso de novo. Até a próxima.